Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Hoje eu comecei a ler o livro de Joel e o capítulo 2 do livro de Joel, ele nos traz um relato de como vai ser o dia do Senhor, né? Ele fala sobre um dia do Senhor. Ele fala sobre um dia de angústia, um dia de perseguição. E eu achei muito interessante quando você compara esse capítulo 2 do livro de Joel com o que nós estamos passando hoje. Os tempos que nós estamos passando hoje. A palavra de Deus ela é muito atual, sabe? A palavra de Deus ela é muito real, ela é muito viva. E nós vemos que um livro do Antigo Testamento, ele fala exatamente o que está acontecendo nos dias atuais. Ele fala sobre um dia de angústia. No livro de Joel, no capítulo 2, versículos de 11 a 32, nós lemos assim: O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! E como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! E quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o maior oriental, para o mar oriental, e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Eu queria que a gente observasse bem esse versículo 20 que eu acabei de ler. Levarei o invasor que vem do norte. Olha como a palavra de Deus é atual. Nós estamos sendo ameaçados de termos as nossas fronteiras invadidas. E essa invasão, ela vem do norte. Levarei, Deus está nos prometendo, olha só. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril.
a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozija-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. As promessas de Deus para nós que estamos sendo esmagados por esse tempo que nós estamos passando, por esse governo que nós estamos tendo. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel e sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E virá o avivamento sobre o Brasil. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento sobre os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Sabe, nós temos muitas promessas de livramento e de avivamento aqui nesse livro de Joel. Joel nos diz que o Espírito Santo será derramado sobre a nossa nação. O Espírito Santo será derramado sobre o nosso povo. Nós não ficaremos humilhados, nós não ficaremos por baixo. Sabe, isso aqui é um tempo em que nós estamos vendo um chamado à esperança, um chamado que Deus está falando para a gente ter esperança. Porque o tempo dele está chegando. O tempo que Deus vai mostrar as coisas que ele vai fazer está chegando. As promessas que nós vamos ter, as promessas que nós temos da vinda do Espírito Santo cada vez mais sendo derramado sobre as pessoas, sobre a nossa vida, aonde nós seremos cheios do Espírito Santo o tempo todo. E eu fico impressionado como a palavra de Deus é tão atual, como a gente para ler a palavra de Deus e a gente vê que tudo que está acontecendo hoje é exatamente o que a palavra de Deus está mostrando. Deus está cuidando de nós. Deus está colocando o seu braço forte sobre nós. Deus está nos sustentando e nos segurando com a sua mão poderosa. Deus está nos mantendo de pé. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, eles estão suportando e estão seguindo firmes aquilo que Deus tem para nós. É maravilhoso você ver a promessa de Deus que está em Joel e que se repete lá no livro de Romanos. Esses versículos 31 e 32 que nós acabamos de ler do livro de Joel, no capítulo 2 do livro de Joel, nós vemos essas mesmas promessas se repetindo no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículos de 13 a 15, nós lemos assim:
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Deus diz aqui no livro de Romanos que nós vamos receber as promessas, nós vamos receber a palavra, nós vamos receber a unção que vem de Deus, através daqueles que são enviados. Existe uma promessa sobre o Brasil, sobre o nosso país, que nós seremos celeiros de missão. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Começa a partir de mim, Senhor. Usa-me para a tua obra. Usa-me para pregar a palavra, usa-me para levar a palavra onde tiver que ir. Para fazer a diferença onde eu estou. Pregando a palavra para aqueles que estão ao meu redor. Fazendo a obra de Deus. Sabe, esses textos que nós lemos, eles nos trazem esperança, eles nos traz uma visão que as coisas não vão acabar do jeito que estão, elas vão, sabe, elas vão voltar ao seu normal. Nós não seremos roubados o tempo todo, nós não seremos humilhados o tempo todo, as coisas vão voltar ao normal. E nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos crer que Deus está no controle de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo. E que esse tempo de prova, de tribulação, esse dia de angústia, ele vai passar. Ele vai terminar. Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã, com certeza. Com certeza, no amanhecer de um novo dia, nós vamos nos alegrar com as bênçãos e as maravilhas que Deus derrama sobre nós. As curas, a prosperidade, os milagres. Porque esse é o nosso Deus. Esse é aquele que entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Esse é o Deus da nossa esperança. Então que essa palavra venha trazer para nós o entendimento de que Deus está no controle de tudo, de que Deus não perdeu o controle, Ele não perdeu a sabedoria de tudo aquilo que está acontecendo. Deus, Ele não perdeu a mão poderosa de abençoar os seus filhos. A palavra de Deus, ela nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para deixar de abençoar. A mão de Deus continua estendida para nos abençoar, para nos levar a continuar o nosso caminho, o nosso caminhar, para continuar a nossa vida, continuar aquilo que nós precisamos fazer. E quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Deus nos abençoa. Mais Deus coloca sobre nós a unção, mais Deus nos enche com o Espírito Santo, para que nós façamos a diferença naquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus, que essa palavra nos traga esperança, que essa palavra nos traga fé, que essa palavra nos traga o ânimo para continuar lutando, para continuar dizendo para todo mundo que vale a pena ser cristão, vale a pena ser de Deus, vale a pena servir a um Deus tão maravilhoso. Muita gente hoje em dia está achando que Deus virou as costas para nós, que Deus esqueceu de nós, que nós somos muito pequenos para que Deus se preocupe com aquilo que nós queremos ou para aquilo
que nós estamos passando. Pois eu quero dizer hoje para você que Deus, Ele é fiel para os seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida daqueles que andam de acordo com seus propósitos, de acordo com seus princípios. Se você anda de acordo com os princípios de Deus, está debaixo dos propósitos de Deus para a sua vida, Deus cuida de você. Porque Deus é um Pai amoroso. E Ele não deixa de forma alguma de abençoar os seus filhos. Glória a Deus. Que essa palavra venha te encher de ânimo hoje. Que essa palavra venha nos encher de paz, de alegria, de ânimo, de fé, de coragem para continuar caminhando e nos esforçando dia a dia, até a hora que nós pudermos fazer igual o apóstolo Paulo, de chegar no final da vida e dizer que ele combateu o bom combate, correu a corrida da fé, venceu, passou pela linha de chegada, cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aonde quer que a gente esteja, que o Espírito Santo esteja conosco em nome de Jesus, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus maravilhoso. Glórias a Ti. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus muito mais longe. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que vale a pena distribuir esses vídeos e essas palavras que são postadas aqui nesse canal. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste em todas as suas redes sociais, que todos os seus amigos, parentes, possam ouvir essa palavra e ter fé no coração, entender que Deus está no controle e que nós não estamos abandonados, em nome de Jesus. Seja você uma bênção onde quer que você esteja, amém? Abreijos para você! E até o próximo vídeo.